Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, um programa sem crueldade animal, patrocinado pela Darkside e pela Vans. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial pra gente, que é o Jean Willis. Jean, como é que tá, cara? Cara, eu vou bem. A gente diz que tá bem pra ver se fica bem, né? Bom, eu tô bem de saúde, tô seguro e tal, mas o mundo tá vivendo um momento difícil, o Brasil em particular, então não dá pra ficar completamente bem, né? Mas de resto, tudo bem. E você? Eu tô também aqui na quarentena, né, meu? Grupo de risco geral, né? Porque eu sou diabético, sou obeso, já tive problema no pulmão já. Mas a gente vai levando, né, cara? E você, como você tá levando a quarentena em Berlim, cara? Olha, eu estava nos Estados Unidos, na verdade, quando a pandemia eclodiu, assim, quando a gente soube que ela estava acontecendo, eu estava em Cambridge, nos Estados Unidos, eu estava como professor visitante na Universidade de Harvard, e Harvard e MIT, as universidades ali da Nova Inglaterra, foram as primeiras instituições a reconhecerem a pandemia e fechar as portas. Então, eu fiz aniversário no dia 10 de março, convidei, inclusive, meus amigos para um bar e tal. No dia 11, a universidade fechou as portas. Então, eu fiquei dessa data até 3 semanas atrás, eu estava nos Estados Unidos, em quarentena, né? Enfim, bom, eu era um privilegiado porque eu estava dentro de uma bolha, né? Massachusetts é um estado em que a pandemia foi controlada muito rápido, porque é um estado progressista, democrata. Dentro dessa bolha que é Massachusetts, eu estava em Cambridge, né? E dentro da bolha da universidade. Então, eu estava seguro. Mas a pandemia nos Estados Unidos foi e está sendo devastadora. Eu consegui voltar para Berlim. Aqui também está controlado, embora tenha um ou outro surto. E, na verdade, eu só não fico bem completamente, João, porque, assim como você, por exemplo, minha mãe é muito mais velha que você, tem a questão da idade, minha mãe também é grupo de risco, é pré-diabética, tem hipertensão, então eu fico muito tenso aqui, cobrando dos meus irmãos que vigiem, que sejam vigilantes, que tomem todos os cuidados com ela. É o que me impede de ficar completamente bem, além desses números assustadores que a gente está vendo no Brasil, né? Os Estados Unidos e o Brasil são os dois epicentros assim, da pandemia, né? Viu? Como você viu aí os protestos daquele Black Lives Matter aí dos Estados Unidos, cara? Foi tenso, né? Foi tenso e continua sendo. Na verdade, os Estados Unidos não estavam preparados. Mesmo os Estados Unidos que viveram o movimento pelos direitos civis, né, o assassinato do Martin Luther King, enfim, todo aquele movimento, mesmo esses Estados Unidos não estavam preparados para essa revolta. Assim, né? O assassinato do George Floyd foi um estupim para algo que já estava ali, né? Na verdade, a sociedade americana é uma sociedade racista, profundamente racista, que inclusive viveu e implementou leis discriminatórias, que no Brasil nunca teve assim claramente leis. O racismo no Brasil é terrível, é velado, é insidioso, mas não teve assim leis discriminatórias como teve nos Estados Unidos, que separaram brancos e negros, que proibiram o casamento interracial. Então, os Estados Unidos são uma sociedade profundamente racista, uma sociedade profundamente desigual, e uma sociedade com a dificuldade de casar, inclusive, essas duas questões. Então, o Black Lives Matter, dentro desse movimento que é amplo, tem ativistas que são anticapitalistas, por exemplo, e que querem chamar a atenção para o fato da desigualdade dos Estados Unidos, que é um país riquíssimo, mas um país profundamente desigual, com um número de pobres assustador, com um número de homeless, de pessoas devendo dinheiro ao Estado, enfim. E aí tem outras pessoas do movimento que querem só tratar da questão racial, como se a questão racial pudesse ser apartada da questão da desigualdade. A gente está vendo agora, por exemplo, Beyoncé, por exemplo, que é uma artista muito prestigiada internacionalmente, fez agora uma obra toda discursiva do ponto de vista racial, mas que não toca na questão da desigualdade social, não toca na questão da pobreza. E a pobreza nos Estados Unidos, embora tenha muitos brancos pobres, né, os rednecks, como chamam aqui, a pobreza ainda é muito negra nos Estados Unidos. Sobretudo porque os estados mais pobres são os estados do sul, que são os estados de maioria negra. Que louco, né? Você tá em Berlim, cara. Como é que um alemão normal vê a situação do Brasil aí, cara? O alemão normal, assim, digamos que eles não estão muito prestando atenção no Brasil, exceto na questão da Amazônia, né? Para boa parte das pessoas fora do Brasil, fora da América Latina, por exemplo, Estados Unidos, Europa, Canadá, o Brasil interessa muito por causa da Amazônia, porque o mundo vive uma emergência climática, nós sabemos disso, estamos à beira de escassez de recursos fundamentais à vida, e a Amazônia é importante na regulação do clima em todo o mundo, ou seja, se a devastação na Amazônia perdurar, prosseguir, né, para desespero dos povos indígenas ameaçados de extinção, não é só o Brasil que sofre, o globo inteiro sofre. Então,
para boa parte das pessoas vivendo fora, o Brasil é a Amazônia. Mas para o alemão mais atento, assim, nas questões do sul global, que a gente chama sul global, que é Caribe, América Latina, África e parte do Oriente Médio, as pessoas estão estarrecidas com o que está acontecendo no Brasil, né? Sobretudo aqui na Alemanha, porque a Alemanha tem um trauma histórico de ter vivido a ascensão da extrema-direita através do nazismo. A ascensão da extrema-direita se deu com elementos muito parecidos com a ascensão da extrema-direita no Brasil, tirando o componente do antissemitismo, que era muito mais presente, que foi muito mais presente na ascensão da extrema-direita na Alemanha. Todo o resto o Brasil está repetindo. Então a Alemanha se preocupa muito com esse crescimento da extrema-direita no Brasil, com o fato dos brasileiros terem elegido um estúpido, né? Quer dizer, o mundo já se choca com Donald Trump, que é um completo imbecil, mas o Bolsonaro consegue descer 10 degraus em relação a Donald Trump. A pergunta das pessoas é como os brasileiros foram capazes de eleger um imbecil. O Bolsonaro não consegue articular uma oração subordinada assindética, né? É um cara que pensa de maneira só coordenada, não consegue elaborar uma frase, e é um cara que se cercou das piores pessoas. Então, para esse alemão mais atento, é um choque, e eles sempre comparam com a própria situação. Embora aqui na Alemanha também o crescimento da extrema-direita seja um problema, e principalmente o crescimento da extrema-direita dentro das Forças Armadas. Então, agora, a preocupação do parlamento alemão, nesse momento, são grupos de extrema-direita dentro das Forças Armadas alemãs, que é um problema, né? Porque quando a extrema-direita cresce no braço armado do Estado, a gente tem que temer, porque são pessoas que possuem as armas e a decisão sobre as nossas vidas, e que podem, num surto, como já aconteceu não só na Alemanha, em outras partes do mundo, num surto, num delírio de poder, essas pessoas quererem impor seus modos de vida a todo mundo, e quem não obedecer esses modos de vida serem sumariamente executados. Então, é uma preocupação, novamente, aqui da Alemanha, e, ao mesmo tempo, eles se preocupam com a democracia em lugares como o Brasil. Cara, eu estava em Berlim em 1990, no dia da unificação da Alemanha. Estava gravando um disco aí na Tempelhofer Rufer, Zen, endereço aí de Berlim. Cara, a gente não podia sair de casa, do estúdio, porque estava tendo ataque de skinheads e extrema-direita. Teve agora esse protesto de 10 mil extrema-direita aí nas ruas. Aí você conseguiu sair de casa na boa? Bom, porque eu moro, na verdade, num bairro mais de imigrante, né, com uma presença majoritária de imigrante, e a manifestação aconteceu longe de onde eu moro. Porque Berlim, na verdade, é uma bolha, né? Berlim, embora tenha acontecido essa manifestação aqui, Berlim é uma bolha, ainda é uma cidade muito progressista, uma cidade muito libertária, uma cidade com uma tradição, inclusive, de acolhimento de exilados, né? Berlim é essa cidade cosmopolita. Há quem diga, inclusive, que Berlim é a cidade sem Deus, porque as pessoas são livres aqui. Mas a extrema-direita ela tem crescido, ela cresceu no interior, na Alemanha, e dentro da capital, em Berlim, em alguns lugares. É uma preocupação, como eu digo, o Congresso Nacional, o parlamento aqui, está muito preocupado com isso, porque não são só células de extrema-direita na sociedade civil, e a democracia demorou muito tempo para despertar para esse problema, né? A democracia, ela engendra inimigos internos porque ela garante a liberdade de associação, ela garante a liberdade de expressão, e muitas vezes essas pessoas usam o direito à liberdade de associação e a liberdade de expressão para sabotar a própria democracia, para tentar contra a democracia. Então isso é isso que se passa, por exemplo, com os grupos de extrema-direita. E aí eles demoraram para acordar, e essas células cresceram da sociedade civil para as Forças Armadas. Então eles desbarataram uma célula em que o líder era um cara das Forças Armadas, ainda na ativa, que estava alimentando essa célula de extrema-direita. E a extrema-direita, ela é xenófoba, em primeiro lugar, né? Ela mitifica um passado que não existe, ela cria um passado. No caso do Brasil, é a ditadura militar. Então, a extrema-direita trata a ditadura militar como um paraíso perdido, quando a gente sabe que, na verdade, não foi isso. O milagre econômico foi um milagre falso, logo o país entrou em recessão, os militares se envolveram em escândalos de corrupção terríveis e enriqueceram roubando a nação, os militares torturaram pessoas, desapareceram com outras. Há cemitérios clandestinos até hoje, pessoas nunca encontradas. Os militares mentiram, censuraram, e ainda assim a extrema-direita mitifica a ditadura militar como se fosse um passado. E a Alemanha também já tinha, o nazismo já tinha feito isso, mitificado esse passado ariano, né, essa raça ariana pura, esse purismo racial vai contra aos casamentos interraciais, às relações interraciais, e um racismo que se expressa muito num colorismo, quer dizer, um ataque às pessoas de cor, ou seja, os negros, os pretos africanos, os indianos, os árabes, os brasileiros, ainda que muitos brasileiros idiotas
não se sintam racializados, né? Porque são tão racistas, têm um racismo tão entranhados, alguns brasileiros de pele clara, que eles não se imaginam racializados, mas quando estão nos Estados Unidos da Europa, eles são racializados igualmente e são alvos dessa extrema-direita. Então, a extrema-direita ela é xenófoba, ela é antifeminista, então ela é sempre um culto ao patriarcado, um culto ao falo, ao poder dos homens, tanto é que essas células são sempre células masculinas, masculinistas, formadas por homens que cultuam as armas. E é uma coisa curiosa, João. Essas células masculinistas, apesar de serem profundamente homofóbicas, eles odeiam os gays, odeiam o ativismo LGBT, essas células são perpassadas com o homoerotismo, porque eles se cultuam entre si, eles se admiram entre si, eles têm uma coisa do culto ao corpo, né, aquela coisa olímpica, atlética, que é um homoerotismo. Então é uma contradição. Ao mesmo tempo que eles odeiam o movimento LGBT e odeiam os gays, sobretudo os gays ativistas, eles são assombrados, obsediados por esse fantasma do homoerotismo. Então, eles odeiam o feminismo, odeiam uma comunidade LGBT, odeiam os imigrantes e tem esse discurso nacionalista, né? Como se a nação fosse um dado da natureza, como se a nação não fosse inventada, né? Uma nação, ela é inventada, ela é forjada, inclusive, com muita violência. Se a gente fosse pensar, por exemplo, a nação Brasil seria a nação pré-colonizadores, pré-invasão do Brasil pelos portugueses, né? O Brasil seria dos povos indígenas. Entretanto, a gente vê essa gente bolsonarista vestida de esponja de lava-prato nas ruas falando de pátria, falando de Brasil, né? Como se essa nação Brasil que eles inventaram não coubesse os negros, não coubessem os libaneses, sírios libaneses que foram para o Brasil, os japoneses, a colônia japonesa que é enorme, a colônia judaica que é muito grande, como se o Brasil não fosse esse mosaico de contribuições. Como você está vendo aí o descaso do Bolsonaro com a Covid-19, cara? Você acha que ele está fazendo uma eugenia? Acho que sim, e esse negacionismo da Covid-19 não é só dele, né? Todos os líderes de extrema-direita no mundo têm tido uma postura negacionista em relação à Covid-19, Bolsonaro, Trump, Erdogan, Duterte, Duque, todos esses líderes de extrema-direita, o Vox na Espanha, têm uma postura negacionista em relação à Covid-19. E, na verdade, essa postura negacionista esconde essa necropolítica, esse darwinismo social que quer que os pobres, os pretos, os imigrantes, os trabalhadores se sacrifiquem para manter uma economia funcionando, enquanto eles se protegem, os ricos se protegem e estão bem. Então, esse discurso de Bolsonaro não é um discurso isolado. Esse negacionismo da Covid-19 está relacionado a outros negacionismos. A gente está vivendo uma era de negacionismo. Antes da pandemia da Covid-19, nós enfrentamos e ainda enfrentamos uma pandemia de fake news, né? De notícias falsas. Então, esse negacionismo está relacionado ao negacionismo do clima, ou seja, todas essas lideranças de extrema-direita e a extrema-direita negam as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. Embora estejam aí a emergência climática gritando, as tsunamis, os tornados, furacões, enchentes, que sempre, lamentavelmente, afetam sempre os mais pobres, né? Então está envolvido esse negacionismo e também é um movimento que também está ligado à extrema-direita. A extrema-direita é um tipo de câncer que ameaça o planeta, que é a militância anti-vax, a militância anti-vacina. Inclusive, assim, o OMS está enfrentando, além das fake news e de posturas negacionistas como a de Bolsonaro, que é negacionista porque nega a gravidade da pandemia, embora já tenha matado 100 mil pessoas no Brasil, e é negacionista porque propõe soluções que não são verdadeiras, não são científicas, como, por exemplo, cloroquina, ozônio no cu, que eles estão agora propondo a ozonioterapia por anos. É uma loucura. Então, além disso, a OMS está enfrentando as fake news sobre a Covid-19 e o movimento anti-vacina, que é um movimento de extrema-direita que diz que as vacinas inoculam doenças nas pessoas, ou, no caso dos Estados Unidos, a extrema-direita tem dito que o Bill Gates quer botar um chip, que a vacina da Covid vai implantar um chip nas pessoas para controlar. Então, a gente está vivendo uma era de absurdos. Assim. O Eric Hobsbawm escreveu alguns livros, né? A Era das Revoluções, a Era dos Extremos. Se ele tivesse vivo, eu acho que ele escreveria A Era dos Absurdos, porque a gente está vivendo uma era de absurdos, e esse absurdo tem a ver com o negacionismo, com a postura anticientífica, com esses males todos, o racismo, a xenofobia, antissemitismo, homofobia, esse surto de estupidez, esse ódio crescente que divide essa renúncia à capacidade de pensar e a ascensão de homens ridículos, porque
Veja Boris Johnson no Reino Unido. É inacreditável que o Reino Unido tenha elegido aquele sujeito. Ele é um sujeito patético, né? E aí a gente vê esse elemento do ridículo e do patético também se repetindo na história. A Hannah Arendt, uma filósofa alemã de origem judaica, fugiu do nazismo e fez uma parte da carreira dela nos Estados Unidos. Ela, a convite da revista New Yorker, acompanhou o julgamento de Eichmann, né? A maioria do julgamento dos nazistas aconteceu em Nuremberg, mas o julgamento de Eichmann aconteceu em Jerusalém. E ela foi convidada a cobrir, e dessa cobertura que ela fez para New York, surgiu um livro que é uma obra-prima, né, dela, que é o Eichmann em Jerusalém. E foi nesse livro que ela cunha a noção, o conceito de banalidade do mal, que muita gente, inclusive, usa como sinônimo de nazismo, mas não é. O que a Hannah Arendt vai dizer é que a banalidade do mal ela existe quando uma pessoa renuncia à capacidade de pensar, de raciocinar, de medir as consequências dos seus atos, né? De ter responsabilidade pelo que faz. Nesse sentido, a pessoa mais fofa que a gente conhece pode virar um fascista de merda, né? E a gente viu isso acontecer no Brasil. A gente viu na minha família, graças a Deus, não teve, mas eu vi muitos amigos meus em que parentes muito próximos, tios, primos, revelaram serem pessoas medonhas. Essa é o que Hannah Arendt chama de banalidade do mal, porque são pessoas que você sempre conviveu, que sempre foram fofas, têm peixes no aquário, criam cachorros, mas que se revelam verdadeiros monstros por causa de preconceitos, por causa dessa renúncia de pensar, de medir a consequência dos seus atos, de dar lugar ao ódio. Nossa, eu tenho 2 tios, cara, que foram assim a minha decepção, cara, saca? 2 tios que eu gostava muito, gosto ainda, né? Mas eles se tornaram isso que você falou, cara. Saca? São pessoas ingratas, cara, saca? Não gratas. Ó, já andei pesquisando aqui as paradas suas, cara. Olha lá, João Willis de Matos Santos. Nasceu em Alagoinhas, na Bahia, 10/3/74. Eu tenho 10 anos a mais que você, cara. Não parece. Professor universitário, jornalista e político, né? Você ganhou aí três eleições. Conhecido por ter sido participante e ganhador do 5ª edição do Big Brother. Portanto, você é um ex-BBB, cara. Você não acha que esse termo ex-BBB é meio pejorativo, não, cara? Cara, eu já convivo há tanto tempo, 15 anos com ele, que para mim já não faz muita diferença. Para algumas pessoas, o termo é estigmatizante, estigmatizou muitos dos participantes, né? Pessoas que, inclusive, não conseguiram se livrar desse estigma e tiveram suas vidas muito afetadas. Mas eu, João, eu sou uma pessoa muito livre e muito consciente do que eu sou, né? Inclusive, quando eu decidi entrar no programa, eu decidi quando eu já tinha publicado o meu primeiro livro, que eu ganhei o Prêmio Copene de Cultura e Arte, e foi publicado pela Fundação Casas Jorge Amado. Eu era professor da Universidade Jorge Amado, né, conhecida esse mesmo nome, tinha feito estágio docente na Universidade Federal da Bahia, tinha criado um curso de jornalismo em direitos humanos, ou seja, eu tinha toda uma história, era ativista LGBT, né? Tinha toda uma história muito consistente quando eu decidi entrar no programa por uma curiosidade acadêmica minha em relação ao programa. Eu me interesso muito por cultura de massa, porque eu venho da extrema pobreza, quer dizer, eu vivi toda a minha infância e parte da minha adolescência na extrema pobreza. Sou filho de trabalhadores, meus pais são semi-alfabetizados, e o que eu consumia em termos de bens culturais era aquilo que era gratuito, que era dado pela televisão e pelo rádio, né? Então eu cresci vendo novela, os filmes da Sessão da Tarde, ou seja, não tinha cinema na minha cidade, né? Não tinha equipamento de cultura. E mesmo assim, com esse consumo cultural de massa, eu politizei minha existência. Eu fiz uma escola, no ensino médio, uma escola de excelência, uma escola para alunos com habilidades especiais, que eu nem sabia que eu era uma pessoa com habilidade especial quando eu fiz o vestibular dessa escola, que era super concorrida. Eu me tornei uma pessoa politizada, uma pessoa, né, sou uma pessoa inteligente, ou seja, eu não emburreci por causa desse consumo de massa. Então eu sempre me incomodei com o preconceito da classe média ilustrada e das elites com a cultura de massa. E com esses programas que fazem muita audiência. Há um filósofo francês chamado Jean Baudrillard, que é um filósofo das comunicações, né, que reflete muito sobre a comunicação, em especial sobre a comunicação de massa. Ele disse num livro dele chamado As Sombras das Maiorias Silenciosas, que quando um povo, uma população troca um último capítulo, um comício por um último capítulo de novela, isso não pode ser considerado um mero equívoco. A gente precisa entender o que é que mudou nessa sociedade, por que essa sociedade despreza um comício por um último capítulo de novela. Que tipo de politização a novela está fazendo, que interpelação da subjetividade a novela está fazendo, ou mesmo que subjetividade a novela está produzindo. Então eu sempre me interessei do ponto de vista acadêmico por isso e do ponto de vista político. Ao contrário de muitas pessoas de esquerda, eu nunca desprezei a cultura de massa e sempre achei que a cultura de massa fosse
um território a ser disputado porque ela produz subjetividade. Então, quando eu entrei no programa, eu entrei muito consciente disso, ainda que toda a indústria em torno do programa, toda a imprensa de celebridades em torno do programa e a própria Globo funcione para destruir o campeão do programa, porque é preciso erigir um novo campeão na próxima edição, aí o campeão das edições ele tem um tempo de vida, né? Ele é explorado por toda a grade da Globo e depois de um tempo ele é destruído e a imprensa de celebridade ajuda a destruí-lo para poder colocar o outro no lugar. Como eu sou um cara que sempre entendi isso e sempre estudei a cultura de massa, eu era professor de teoria da comunicação, eu me defendi dessa armadilha. Então, quando eu saí do programa, vitorioso, que eu não esperava sair vitorioso, nem esperava demorar tanto tempo, nem vencer o programa, eu queria entrar, fazer uma espécie de etnografia e sair. Acabou que mudou minha vida. Bom, como eu saí preparado, eu tinha tanta convicção do que eu era, eu não tenho deslumbramento com a fama. Isso nunca, na verdade, para ser muito honesto com você, eu sonhava em ser um escritor, de ser um nome conhecido. Olha que ingenuidade minha, né? Eu achava que eu estava no século XIX, que eu poderia ser que eu poderia ser só um nome conhecido e não um rosto conhecido. Mas eu nunca tive vaidade com a fama. Então, quando eu saí do programa, eu disse não a todo esse canto da sereia, da indústria das celebridades, as presenças VIPs, as festas. Eu não sou bonito, eu não sou modelo, eu não tinha pretensão de ser ator, eu não queria ser cantor, eu não tinha nenhuma pretensão. O que eu queria ser era o que eu era jornalista e tal. Então, quando a emissora me ofereceu um contrato, quando eu saí com muita popularidade e prestígio, eles me ofereceram um contrato de apresentador, eu falei, não, eu não quero ser apresentador, eu sou jornalista, eu sei escrever, se vocês quiserem me contratar dessa maneira, vocês me contratam. E aí eles me contrataram como autor-roteirista do programa da Ana Maria Braga, para o qual eu fazia reportagens especiais, e com isso eu fui, inclusive, metendo o pé na porta dessa imprensa que não, de certa forma, não admitia que um ex-BBB se comportasse dessa maneira. Por exemplo, dizer não à revista Caras. Eu só fazia o que me interessava e o que tivesse a ver comigo. Então, isso foi me blindando, eu fui me defendendo, de modo que aí, quando chegou a próxima edição, eu não tinha sido destruído, eu estava mais que vivo. Então, eles foram obrigados da edição subsequente a me convidar a entrar na casa, inclusive. Eu entrei na edição subsequente na casa para, inclusive, dar audiência para a edição subsequente. Então, eu atravessei essa linha do desaparecimento. E, a partir daí, não me incomoda ser ex-BBB. Então, inclusive, quando as pessoas ficam muito putas da vida, as pessoas da imprensa, porque eu falo do Big Brother quando eu quero e da maneira que eu quero. Então, por exemplo, sempre que aparece uma edição, eles me convidam. Eu digo, não tenho interesse. Depois, quando eu me elegi deputado, em 2010, né, final de 2010 para 2011, eu ainda fui colocado nos primeiros meses no rol das celebridades, né? Romário foi eleito na mesma eleição, Tiririca foi eleito pela primeira vez também nessa eleição. Então, houve uma tentativa da imprensa de me colocar nesse rol de celebridades que se elegeram. E eu, mais uma vez, sei o terreno em que estava pisando, eu escolhi o partido PSOL, eu tinha convicção política, eu tenho um passado, uma história. Então, eu também meti o pé na porta mais uma vez. De todas as maneiras. Primeiro porque quando eu entrei, eu escolhi estar na Comissão de Finanças e Tributação, que é uma das comissões mais cobiçadas e até hoje dominadas majoritariamente por homens brancos e ricos, que é quem acaba definindo a aplicação do dinheiro, dos recursos, dos impostos das pessoas. Então, eu quis estar nessa comissão. Eu contratei a Maria Lúcia Fatorelli, que é uma economista prestigiadíssima que trabalha com a auditoria da dívida cidadã. E a gente começou um trabalho dentro da Comissão de Finanças e Tributação pela auditoria da dívida pública. Então, foi um susto para as pessoas. Como assim? Esse ex-BBB gay vai entrar nas finanças e tributação? Em vez de ele ir para direitos humanos, cultura, ele escolheu finanças e tributação. Então, primeiro eu já dei um baque aí nesse imaginário, né, na ideia de que gay não pode tratar de economia. E depois eu comecei como eu sou jornalista, tarimbado, trabalhei quase 10 anos na imprensa, trabalhei na Tribuna da Bahia, no Correio da Bahia, sei muito bem o mundo que eu habito, o corporativismo dos jornalistas, as idiosincrasias dos jornalistas. Então, eu mesmo comecei a dar na cara dos repórteres quando tentavam me colocar nesse lugar. A Veja, por exemplo, quis fazer uma matéria comigo no primeiro mandato, nos primeiros meses, sobre a decoração do meu gabinete, né? É incrível. É inacreditável, João. Entre 513 deputados, eles escolheram a mim para fazer uma matéria sobre a decoração do meu gabinete. E eu mandei a real para a repórter, fiquei até com pena dela, coitada, porque ela não tem culpa, né? Mas eu falei para ela, você tem a obrigação de, como jornalista, também refletir sobre o tipo de pauta que lhe dá. E isso foi criando em torno de mim, ao mesmo tempo que
um escudo, também um prestígio. A imprensa passou a me respeitar. Então aí eu decidia quando eu falava ou não do Big Brother, como eu queria falar. Até hoje é assim, eu só falo quando eu quero, falo como eu quero e as pessoas têm que ouvir que eu quero falar sobre o programa, entendeu? Eu não cedo a essa indústria de celebridade. Mas tenho o maior orgulho de ter feito. Eu vi essa última edição, as outras eu vi até a de 2007, depois eu não vi mais por causa das coisas que eu me ocupei na vida. E essa última edição eu vi por conta do tema do machismo e do racismo que envolveu a edição. Cara, em 2015 o The Economist se classificou como uma das 50 personalidades que mais lutaram para a diversidade no mundo. Qual o impacto positivo que teve na sua vida, cara? Teve impacto negativo também? Olha, teve impacto, nesse momento teve impacto muito mais positivo. Eu fui eleito 2 vezes, na verdade, entre as 50 personalidades do mundo que mais defendem a diversidade, ao lado de pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, ao lado do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Para mim foi incrível, né? Ver que o mundo prestava atenção no que eu fazia, né? Eu estava na periferia do mundo, no sul global, na América Latina, na América do Sul, no Brasil, na América Portuguesa, que é o Brasil. E tinha uma atuação e não tinha ideia de que essa atuação tinha um impacto no mundo. Na verdade, olha, João, eu fiquei surpreso. Eu tive no Equador, eu tive no Panamá, Chile. Eu fiquei surpreso que em todos esses lugares eu era conhecido, cara. Eu não tinha ideia disso, não tinha ideia de que os ativistas de direitos humanos prestavam atenção em mim, que eu era uma referência política para eles, né? Então, essa classificação para mim foi muito importante. Inclusive, o meu exílio teve um impacto internacional muito grande por causa disso, porque eu era e sou uma figura muito conhecida fora por conta dessa atuação política. O fato de ter renunciado ao terceiro mandato por causa das ameaças de morte, tendo sido classificado das pessoas da diversidade, foi muito importante. Nessa última edição do Prêmio Sakharov, eu e Marielle Franco, havia uma indicação conjunta de nós dois para ganhar o prêmio, mas eu renunciei à minha candidatura, que foi proposta por uma parlamentar do Parlamento Europeu, uma parlamentar alemã, em nome do Raoni, da candidatura do Raoni, porque eu achava importante que o Raoni vencesse o Prêmio Sakharov por tudo que ele representa, pela ameaça aos povos indígenas, pela Amazônia. Então, eu retirei a minha candidatura, e é isso. E essa candidatura tem a ver com esse trabalho, tem a ver com esse trabalho que eu fiz. E eu fiz esse trabalho com muita honestidade e sem pretensão. Eu fiz por mim, pela comunidade a qual eu pertenço, não só a comunidade LGBT, mas a comunidade dos trabalhadores, dos pobres, né, das pessoas desse país que são a maioria. Cara, esse programa só é possível porque a gente é patrocinado pela Darkside, né? É uma editora aí do Rio de Janeiro, né? Que é muito caprichosa. Eles fizeram o meu livro e eu vou tentar mandar para você. Por favor, eu vou te mandar depois o meu endereço por privado para você me enviar. E também a Vans, né? Tentar mandar para você um tênis vegano, porque esse aqui é um programa vegano, né? Não sei se você sabe, né? E se você viesse aqui na minha casa, você ia comer um prato vegano, né, aqui com o chefe, que vem aqui e tal. Mas como nós estamos de quarentena, né, meu? Tem que ser desse jeito que está sendo, também não dá mais que tá aí no Berlim também. Então você vai ver agora uma minha amiga Adriele, falou? Ela vai preparar um prato fácil, rápido e barato para as pessoas que têm curiosidade do lance vegano. Vamos ver. Maravilha. Oi, Panelovers! Espero que estejam todos bem. A receita escolhida para essa semana é uma receita daquelas que salvam o nosso fim de mês. É um chuchu empanado muito gostoso que vai surpreender toda a família. Espero que vocês gostem. Até mais! Vamos utilizar um chuchu médio bem lavadinho, não tem problema se ele tiver machucadinho. Corte na espessura de um dedinho e leve para cozinhar no vapor até que fique nesse ponto aqui, macio, porém sem se quebrar. Por isso deixamos com a casca para manter a firmeza. Para a goma vamos utilizar 1 xícara de água gelada e 3 colheres de sopa de amido de milho, mexendo bem para que se dissolva completamente. E para empanar vamos utilizar 1 xícara de farinha de mandioca grossa, meia xícara de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de tempero baiano e mistura bem. Agora é só passar o chuchu na goma, depois passar na farinha, repetir o processo com todo o chuchu e levar para a fritura em óleo bem quente para que ele não fique encharcado. E aí ele vai ficar assim. É só servir quentinho. Deixa eu te falar uma coisa sobre veganismo. Eu quero ser vegano. O movimento da minha vida é que eu me torne vegano. Eu fiquei
6 anos sem comer carne vermelha, só comendo peixe. E hoje eu como muito raramente, eu como carne vermelha. Eu continuo comendo muito mais peixe, mas eu queria ser, na verdade, completamente vegano. Eu acho que me faz bem, que meu corpo responde bem, mas eu ainda não consigo, João. Eu vou tentar. Cara, mas você tem que aproveitar que você está em Berlim, cara, que é a cidade mais vegana do mundo. Sim, sabia disso? sim. Eu sei, tem muitos restaurantes aqui veganos. Eu quero fazer isso. Eu vou fazer, eu vou me esforçar ao máximo. Eu considero a indústria alimentícia uma indústria muito cruel mesmo, assim. Sim. Né? E eu, assim, durante um tempo, para nós pobres, a carne era algo sagrado, era inatingível, né? Assim, por exemplo, a gente comer carne quando eu era criança era uma raridade, cara, uma raridade comer carne. Então toda uma geração de brasileiros pobres cresceu obsediada com a ideia de carne, né? Quando o Lula fez o discurso dele de despedida, quando ele deu o lugar a Dilma, no discurso dele ele falou que se orgulhava muito de ter feito o brasileiro comer carne e comprar carro. Esse discurso ele é datado, né? Ele tem a ver com uma época, ele tem a ver com um país e com um tipo de mobilidade que o Lula produziu, mas que hoje em dia não é mais possível. Quer dizer, o planeta não suporta mais tanto carro, nem o planeta suporta mais uma indústria alimentícia como essa que está sendo que é feita, né? Então, a gente tem que pensar agora que os pobres, e educar os pobres, não para pensar em carne, né? Mas para pensar numa alimentação, em segurança alimentar e alimentação saudável. E é bom ser vegano porque você se sente fora do esquema, fora do sistema, entendeu? O lance político também é bem legal também, que você se sente assim, você não explora os animais de jeito algum. Ô Jean, você é gay assumido, deve ter recebido um monte de crítica e ameaça durante sua vida, né, cara? Falou, quando que você achou que estava ficando perigoso ficar no Brasil, cara? Olha, eu achei que estava perigoso mesmo, assim, quando eu realizei a gravidade, porque quando a gente está envolvido, né, aí a gente às vezes não tem ideia, ou a gente vai minimizando, ou a gente vai mentindo, se auto-enganando, mas quando eu realizei foi na execução da Marielle Franco, quando a Marielle foi executada daquela maneira brutal naquela emboscada. Antes disso, em 2016, eu estava no comício do Marcelo Freixo na Lapa, e já tinha muitas fake news contra mim nessa época. As fake news contra mim começaram em 2011, o ano do meu primeiro mandato. Elas estavam, a princípio, ligadas à extrema-direita fundamentalista religiosa, né, fundamentalista cristã, a essas lideranças fundamentalistas das igrejas neopentecostais e aos seus títeres ou representantes no parlamento. Então, era essa gente que me atacava. A partir de 2016, eu passei a ser atacado por outros setores políticos por causa do meu enfrentamento ao golpe contra a Dilma. Quando eu me levantei como uma voz contra o golpe, outros setores, outras facções políticas passaram também a me atacar e a usar de fake news contra mim, e as ameaças se intensificaram. Então, em 2016, eu estava no comício de Marcelo Freixo e eu saí com Mira e Rodrigo Veloso, né? Outros dois assessores trabalhavam comigo. Mira é uma senhora de 60 anos. E aí a gente estava conversando, eu conversando normalmente. Na minha direção veio um grupo de uns 6 caras, assim, né? E aí eles cruzaram comigo e andaram assim, tipo, 10, 15 metros, e eles falaram assim, aquele ali é o João Willis, aquele ali é o deputado. Quando eles falaram isso, eu gelei, falei para ela, apresse o passo, e aí quando a gente começou a prestar o passo, eles disseram, vamos matar na porrada. E aí, João, para minha sorte, assim, o Ed tinha acabado de chegar com o carro, e aí a gente entrou correndo no carro, e os caras vieram para cima do carro, a gente fechou as portas e saiu. Ou seja, uma tentativa de linchamento na qual iria morrer não só eu, mas as 2 pessoas que estavam comigo. Esse evento foi um evento muito traumático. Eu não abri para a imprensa porque eu não queria estimular outras atitudes assim e porque eu me senti um pouco culpado pelas 2 pessoas que estavam comigo. A partir daí eu mudei a minha rotina, eu não divulgava mais a minha agenda com antecedência como eu fazia antes, o que prejudicava muito o meu trabalho político, e passei a evitar determinadas zonas e lugares do Rio de Janeiro. Aí essa violência cresceu no ano de 2017, em 2018 Marielle foi executada, e aí eu me dei conta de que eu morreria se eu continuasse aí, né? Eu morreria ou assassinado, de uma maneira ostensiva, como ela foi assassinada, ou de uma maneira velada, já que eu sou um homem gay, e é muito fácil forjar a morte de um homem gay e culpar esse homem gay pela sua própria morte, ou eu morreria de depressão e eu estava afetado demais com o que estava acontecendo comigo, porque as ameaças e a violência chegou à minha família, né? Então, quando chegou à minha família, eu falei, não sou eu, tem mais pessoas que eu amo, eu não posso colocar essas pessoas em risco. O Pepe Mujica me disse uma coisa em 2018, quando eu estive lá visitando ele, assim, olhou nos meus olhos e falou, olha, você tem que sair, meu filho, porque os mártires não são heróis. Não que eu queira ser herói,
mas também não quero ser Marte. Eu não sou herói nem quero ser Marte, não quero me martirizar, eu quero continuar vivo. Cara, eu fiquei muito angustiado também com essa situação, viu, cara? Agora, um dos momentos mais icônicos foi quando você deu a catarrada no Bolsonaro, cara. Você representou ali milhares, milhões de brasileiros que dariam a mesma catarrada, cara. Como pegou isso pra você, cara? Olha, na época pegou muito mal, inclusive eles adulteraram criminosamente o vídeo da TV Câmara, né? Porque a TV Câmara filma todas as sessões e essas sessões são documentos públicos, né? Eles pegaram as filmagens e adulteraram criminosamente. Há um laudo da Polícia do Distrito Federal comprovando a fraude, o crime. Os Bolsonaro fizeram isso e me levaram a um conselho de ética por causa disso, né? Na fraude, eles adulteraram o vídeo de modo a sugerir que eu premeditei o cuspe e que o cuspe não foi uma reação minha a uma ofensa que ele proferiu contra mim. Esse dia, você sabe, o país já estava mergulhado num clima de violência política muito grande, a extrema-direita já tinha envenenado o corpo social com ódio e com as fake news. Os grupos de extrema-direita, MBL, Vem Pra Rua, Na Rua, Revoltados Online, Rio de Nogueira, todos esses grupos de extrema-direita, eles estavam em alta. Eles tinham como aliados um ladrão que está na cadeia hoje, que é Eduardo Cunha. O país estava mergulhado nesse clima de violência política. Bolsonaro já estava na curva ascendente, porque a extrema-direita já havia nele um interlocutor, um porta-voz. Então, nesse dia, para nós que éramos contra o impeachment da Dilma, contra o golpe, nós estávamos na defensiva, nós éramos minoria. E a Rede Globo, junto com Eduardo Cunha, junto com essas elites políticas que deram o golpe e que agora estão se fudendo com Bolsonaro, parte delas, né? Porque elas pactuaram com o crime organizado e agora elas perderam o controle em relação ao crime organizado e estão pagando preço, né? Então, não só a Rede Globo, mas outros setores das elites, o próprio STF está sofrendo com esses fascistas. Mas naquele momento eles eram aliados. Então, a Rede Globo montou um espetáculo, junto com o Eduardo Cunha, em que a esplanada dos ministérios foi dividida literalmente em dois pedaços. Do lado direito, chegava um ônibus com aquelas pessoas brancas, com garrafa de Moët Chandon, taças, todas vestidas de esponja de lava-prato. E do lado esquerdo estavam o que restou dos movimentos sociais, porque nesse momento o PT também já tinha se desconectado dos movimentos sociais. A maioria da população já estava envenenada pelo antipetismo. A ideia de que Lula era ladrão já tinha colado, né? Então, do lado esquerdo tinha muito menos gente, e essas pessoas que estavam do lado esquerdo era essa diversidade do povo brasileiro. Gente preta, gente pobre, mestiços, trabalhadores, né? Além disso, dentro da Câmara também foi montado um espetáculo. Eles criaram uma passarela. Então, em vez da votação na tribuna normal, como a gente, né, tem as duas tribunas no plenário Ulisses Guimarães, eles decidiram montar uma passarela e aí ficava um centro, né? A passarela dava no centro com o microfone onde a gente proferia o voto. As votações aconteceram por estados e dentro dos estados em ordem alfabética. Quando chegou a hora do Rio de Janeiro, quando chegou na letra J, a Jandira votou. E ele votou, né? Depois era eu na sequência. Quando eu fui dar o meu voto, eu caminhei nessa passarela sob uma chuva de insultos. É inacreditável dizer isso, João. Inclusive, é um gatilho para mim, porque os sentimentos todos vêm, né? É inimaginável que o parlamento de um país de 200 milhões de habitantes, a 7ª economia do mundo, a América Portuguesa, o parlamento desse prestado a um nível tão baixo. Então eu caminhei sob uma chuva de insultos, viado, queima-rosca, uma chuva de insultos. E aí eu cheguei para dar o meu voto, e tanto que se você olhar o vídeo, você vê que eu dou uma parada, eu cruzo os braços, assim, eu dou uma parada porque eu não acreditava que eles não iam deixar um mínimo de silêncio para eu proferir o voto. E aí eles não fazem o silêncio, eu fiz o meu voto, um voto histórico, inclusive corre o mundo esse vídeo, e quando eu estava voltando, eu vi na lateral, na direita, eu vi uma pessoa dizer, sai, queima-rosca. E aí eu olhei, uma absurdo, voz, cara. É um absurdo. Quando eu olhei, era ele tinha dito isso. E aí quando eu olhei para ele, para a cara dele, ele falou, levantou a mão e fez, tchau, querida. Numa referência a Dilma, né, ao telefonema do Lula para Dilma, que o Moro vazou criminosamente para a Globo e que foi decisiva a edição que a Globo fez, criminosa, desonesta intelectual que a Globo fez. Eu falo sem medo de ser feliz, né? Porque eu acho que a gente não tem que ter medo de criticar o jornalismo abjeto da Rede Globo, parcial, partidário, tucano, né? A despeito da Globo ter coisas bacanas,
do lado da teledramaturgia, o jornalismo é um lixo. O Tchau Querida é uma referência a isso e uma referência homofóbica, né? Me tratando como mulher, como se me tratar como mulher fosse um insulto. Então, nessa hora, João, eu fui tomado, eu só lembro que eu cuspi nele porque tem imagens mostrando que eu cuspi, mas eu mesmo não lembro porque foi um transe, eu fui tomado por um transe mesmo e a minha reação foi absolutamente espontânea, assim, aquela figura desprezível, abjeta. Ele é uma figura asquerosa, ele é asqueroso, o aspecto dele, a boca, ele parece um... Ele dá nojo, ele me dava nojo. E ele estava em todas as comissões, fazia questão de estar em todas as comissões que eu estava, né? Ele colou, ele parasitou a minha fama. Ele era um deputado paroquial conhecido só no Rio de Janeiro e com a agenda da homofobia parasitando a minha fama, ele se tornou um deputado nacionalmente conhecido, ganhou espaço naqueles programas terríveis, Pânico, o programa da Luciana Gimenez, enfim. Então, eu fui tomado e eu cuspi na cara dele, né? Hoje, olhando assim, à distância, pelo espelho retrovisor, e sabendo, na época eu não sabia disso, quando aconteceu isso eu não sabia, ele cuspiu no busto de Rubens Paiva, né? A Câmara fez um busto em homenagem à memória de Rubens Paiva, que foi tirado de casa e executado pela ditadura militar, né? Tirado de casa e executado. Ele cuspiu no busto do Rubens Paiva, né? Esse sujeito. Eu não sabia disso na época. Então, eu acho, assim, eu sou pisciano, eu sou meio místico, né? Eu acho que eu fui tomado pela voz dos mortos, dos torturados. Eu acho que, de alguma forma, a energia de justiça, a demanda por justiça dessas pessoas se apossou ali naquela hora do meu corpo, na forma da cuspida nesse sujeito. Eu li uma coisa muito interessante na internet, alguém falou assim, Jean, é como se o seu eu do futuro tivesse viajado para o passado, porque hoje quase o país inteiro quer cuspir na cara desse sujeito. Quase o país inteiro abomina esse sujeito pelo que ele está fazendo com o país. Então, de alguma maneira, parece que você do futuro viajou para o passado e cuspiu previamente por tudo que ele representava. Só que, na verdade, eu cuspi por tudo que ele já era, porque o que ele é hoje, ele já era comigo. O que ele está fazendo com a nação, as mentiras, tudo ele já fazia comigo, entendeu? Comigo e com a Maria do Rosário. Fake news, calúnias, difamação. Você processou um monte de gente, né, cara? Qual o remédio para tanta mentira, Jean? É difícil, João. A gente não tem ainda um remédio, porque agora que, digamos assim, o campo democrático, progressista, as esquerdas estão se dando conta do papel que as mídias sociais têm na construção de imaginários, né? Na produção de subjetividade, de caráter. Durante um tempo, eu diria que 10 anos, a extrema-direita nadou de braçada, na verdade. Ela se apropriou dessas tecnologias. A internet era uma tecnologia muito democrática, um potencial muito democrático quando ela surgiu, quando ela foi criada. Inclusive, por seu potencial democrático, essas corporações se apropriaram imediatamente dela e restringiram, inclusive, nossa relação às mídias sociais. A internet é um oceano e a gente está num aquário dentro do oceano. Então, a extrema-direita se apropriou dessas tecnologias. O Facebook, inclusive, além de datificar, né, de converter os nossos gostos, os nossos medos, os nossos desejos, os nossos comportamentos em dados, eles fizeram isso, a dataficação. Eles venderam esses dados a grupos de extrema-direita em todo o mundo e esses grupos fizeram fake news sob medida, né, para atacar grupos específicos, as chamadas zonas cinzas. Eles identificaram quais eram os eleitores posicionados à direita, quais eram os posicionados à esquerda e quais eram os da zona cinza. E atacaram essas pessoas com fake news sob medida. Então, agora que a esquerda está acordando e despertando para isso, para a pandemia de fake news e buscando soluções. Então, tem algumas soluções que ainda não são soluções definitivas, mas as agências de checagem são uma maneira, embora elas não tenham ainda grande alcance. Um novo jornalismo, então no caso do Brasil, por exemplo, ainda que a Folha de São Paulo tenha se reabilitado, apesar da cumplicidade dela com o bolsonarismo lá em 2018, mas surgiram novos Nexo, a Ponte, Pública, Piauí, surgiram novos veículos mais honestos intelectualmente e que estão servindo de referência, né, nessa informação. Eu acho que também as figuras proeminentes, né, os perfis verificados de pessoas proeminentes que têm responsabilidade ajudam a combater a desinformação, porque se você segue um perfil verificado, essa pessoa tem alguma responsabilidade com o que ela publica, porque inclusive a plataforma agora pode excluir o seu perfil. E a pressão sobre as plataformas. Então, no mundo todo também, legisladores, sobretudo legisladores mais à esquerda e progressistas, têm cobrado do Facebook uma
postura em relação às fake news depois desse período. Então, eu acho que aí pode ser um caminho, além de uma certa ressaca, né? Eu acho que a pandemia de fake news vai produzir uma ressaca. As pessoas vão demandar por verdade, porque não são só personalidades públicas que estão sendo vítimas, né? Houve em Mianmar um genocídio por causa de mentiras no Facebook. Houve linchamentos gravíssimos no México por causa de mentiras e fake news no Facebook. Então, essas tragédias, quando elas são reveladas, que havia mentira por trás delas, isso tem produzido uma ressaca, as pessoas estão se sentindo um pouco vulneráveis, e a tendência é que mais pessoas comecem a se sentir vulneráveis e comecem a entender que a nossa vida agora se dá na internet e que a gente tem que levar alguma regulamentação, alguma lei, alguma civilidade para a internet também. Você foi taxado como o inventor do kit gay, mamadeira de piroca, meu. O que leva as pessoas a acreditar nesses absurdos, Jean? Então, hoje, ainda antes de falar com você, eu estava numa conferência falando isso, né? Quando a gente olha à distância, ou quando a gente olha desde a nossa bolha, a gente diz assim, como é possível alguém acreditar que um parlamentar iria fazer um projeto de lei para distribuir uma mamadeira com pênis na ponta para criança de 0 a 6 anos? Né? Como é que alguém acredita que existe um projeto de lei para homossexualizar crianças na escola? Como é que alguém acredita que eu sairia em turnê com a Pablo Vittar pelas escolas públicas homossexualizando as crianças? Mas, João, as pessoas acreditaram. Acreditam. As pessoas acreditaram e ainda, de certa forma, acreditam. Por quê? As fake news, elas não atuam sobre o nada, elas não atuam sobre a tábula rasa. As fake news atuam sobre preconceitos que já existem, né? Preconceitos são falsas certezas. E todos nós temos preconceitos, nós somos socializados sob diversos preconceitos, né? Uma sociedade que é historicamente racista, que é historicamente machista, homofóbica, faz com que a gente introjete esses preconceitos. Se a gente não passa por situações que nos obrigam a repensar nossos preconceitos, como, por exemplo, ter acesso a uma educação de qualidade, ou você mesmo ser a vítima do preconceito, então você se dá conta de que o preconceito existe, se você não vive isso, você carrega os preconceitos com você. E a comunidade LGBT, ela é historicamente vítima de preconceito, né? Eu acho que só existe uma comunidade tão difamada quanto a comunidade LGBT, que é a comunidade judaica, que o antissemitismo também é histórico. Inclusive, as bases da homofobia, os fundamentos da homofobia estão, lamentavelmente, na cultura judaico-cristã. Os fundamentos da homofobia estão nas narrativas das religiões monoteístas, das chamadas religiões do livro, que são, na sequência, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. As 3 religiões patriarcais monoteístas que comungam o mesmo conjunto de narrativas. Os fundamentos da homofobia estão aí. Então, a comunidade LGBT, que tem esse nome hoje, mas nem sempre teve esse nome, foi odiada desde sempre. Nós já fomos chamados de sodomitas na Idade Média. Sodomitas é sodomitas, numa referência a Sodoma e Gomorra, 2 cidades daquela região da Palestina que foram destruídas, segundo os relatos bíblicos, por causa da corrupção. Ou seja, segundo o relato bíblico, o relato da Torá, o relato do Corão, Sodoma e Gomorra foram destruídas por serem cidades corruptas, da corrupção moral, da corrupção política. Entretanto, as traduções e interpretações feitas desse texto chegaram a uma conclusão de que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa dos homossexuais. E a partir desse evento que aconteceu há milênios, né, na Idade Média, nós somos chamados de sodomitas e depois tratados como pecadores e queimados pela Santa Inquisição, pelas igrejas protestantes dos colonizadores americanos. Depois passamos a ser tratados como criminosos, ou seja, ainda mais de 60 países do mundo ainda penalizam a homossexualidade, alguns deles com pena de morte. Nós somos tratados como criminosos e nós somos tratados como doentes, ou seja, não achava que bastava criminalizar a gente, eles botaram dentro do Código Internacional de Doenças os nossos comportamentos como se fossem doenças, e muitos de nós fomos torturados, submetidos a experiências pavorosas, como as experiências que Mengele fez durante o nazismo, de cura gay. Ou seja, a comunidade LGBT é uma comunidade odiada. Esses preconceitos estão na maioria das pessoas, mesmo das pessoas que a gente considera bacana, que a gente considera de esquerda, progressista. Se por exemplo, essa pessoa tiver com a mulher, eles estiverem grávidos, e você cogitar a hipótese desse filho ser gay, ele é capaz de dar um soco na sua cara, porque ele não concebe a ideia de que o filho seja gay. Ou seja, se o filho for gay, será um erro, será um desvio. As pessoas têm uma ideia de que todo mundo que nasce
é automaticamente, naturalmente heterossexual. Embora a homossexualidade e a bissexualidade exista desde sempre, desde que a humanidade é a humanidade, embora a homossexualidade e a bissexualidade seja vista em outras espécies de animais, mais de 300 espécies de animais expressam um comportamento chamado homossexual. Inclusive, algumas espécies mudam de sexo durante o seu ciclo vital. Apesar disso tudo, dessa evidência científica, a homofobia existe na nossa espécie e as pessoas continuam achando que todo mundo é heterossexual por natureza. Então, o preconceito está dentro dessas pessoas. As fake news, elas atuam sobre esses preconceitos. É muito fácil acreditar numa mentira contra um homem gay, João. Muito fácil, é muito mais fácil acreditar numa mentira contra mim do que numa mentira contra a Fernanda Haddad. Porque eu sou um homem gay. E não bastasse ser um homem gay, orgulhoso da minha homossexualidade, ou seja, eu tenho orgulho de ser gay, numa cultura em que as pessoas tratam a homossexualidade como um xingamento, viado, né? Eu digo viado, né? Eu tenho orgulho de ser viado. Numa cultura em que as pessoas mandam como um xingamento você tomar no cu, e eu digo, a gente manda tomar no cu porque a gente gosta, porque tomar no cu é bom. Não bastasse isso, eu ainda tenho uma agenda política progressista de afirmação de liberdades individuais. Então eu acho, por exemplo, que uma mulher, ela tem que ser mãe quando ela quiser. Eu acho que uma mulher tem que ter acesso a métodos contraceptivos. E se os métodos contraceptivos falharem e ela engravidar, eu acho que ela tem o direito a abortar no período em que a ciência determina que não tem nenhum ser ali, tem um conjunto de células. Então eu defendo a legalização do aborto, eu defendo a legalização de toda a cadeia produtiva da maconha, porque eu acho que da proibição nasce o tráfico, e o tráfico, o encarceramento em massa são piores do que qualquer efeito ruim das drogas ilícitas. Eu defendo a regulamentação da prostituição, e aí não podemos confundir prostituição com exploração sexual, não podemos confundir prostituição com exploração de criança, sexual de criança e adolescente. Prostituição é algo feito por uma pessoa adulta e capaz, e é um direito de qualquer pessoa adulta capaz vender o seu sexo, prestar um serviço sexual, da mesma maneira como se presta um serviço doméstico, se presta um serviço de escritor, se pode prestar um serviço sexual. Então, não bastasse eu ser um gay orgulhoso, ativista, eu ainda tenho essa agenda liberal. Então, as mentiras contra mim, elas colavam com uma facilidade incrível, porque as pessoas já me odiavam, embora não confessassem, por causa disso. E, além disso, paira sobre mim, João, o fantasma do pederasta arrogante, da bicha arrogante, né? Porque eu sou um cara que tem conhecimento, tem estofo intelectual, tem um repertório, li pra caralho, leio, sei de muita coisa. Ninguém me vence muito fácil num debate. Tem um pouco de ressentimento, né? Quem esse viado pensa que é, né? Então, mesmo figuras heterossexuais têm essa coisa comigo. Dentro do meu próprio partido, algumas figuras dirigentes heterossexuais brancos tentavam ter essa postura comigo, né? De me olhar um degrau acima. E eu dizia, você não vai me olhar um degrau acima. Então, por conta disso, as fake news contra mim, elas colavam e ainda colam com uma facilidade incrível. As pessoas nem raciocinam. Ela recebe e ela já pensa, não gosto desse viado. Esse viado é tirado a sabichão, ele acha que sabe tudo. Então ela já passa adiante a mentira, entendeu? Porque, na verdade, é incrível. É como não suporta, muitas pessoas não suportam mulheres afirmativas, mulheres inteligentes, mulheres que se colocam sempre chamadas de histéricas. Sempre que uma mulher levanta a voz ou trata alguém com uma certa rispidez, imediatamente ela é acusada de histérica ou dizem que é falta de homem, né? Quer dizer, o mundo da dominação masculina não admite que esses comportamentos de uma certa atividade, de você se colocar, esse ethos seja feito por nós, seja exercido por nós, gays e mulheres, né? Então, a gente está sempre sendo acusado por causa disso, né? E sempre odiado por assumir essa posição. Mas eu resisto, cara, porque eu tive todos os nãos, né? Desde a fome que eu passei, a miséria extrema que eu vivi, até a homofobia que eu tive que enfrentar e me enfrento até hoje, eu estou aqui. Então, essas pessoas não vão acabar comigo tão fácil. Cara, eu tava comentando que ia falar com você hoje, cara, eu treino um boxe com os caras aí, cara, aí lógico, um chegou e falou, esse cara tá lá, cara, esse cara vive do quê? Quem paga a estadia dele lá na Europa, cara? Eu falei, bom, o cara é professor, o cara é inteligente, o cara é estudado, o cara tem um monte de título, cara. Aí passei um pano assim, cara. Mas como você tá se virando por aí, Jean? Eu sou bolsista da Universidade de Harvard, né, do programa de Harvard. Antes disso, eu tinha uma bolsa da Open Society Foundation. A Open Society Foundation, que é uma instituição para a democracia no mundo,
me acolheu, né? Antes dela, a Fundação Rosa Luxemburgo, na Alemanha, foi a primeira fundação a contratar meus trabalhos como conferencista, né? Como escritor. E depois eu apresentei um projeto em relação às fake news, de estudo das fake news e do impacto das fake news em processos decisórios à Open Society Foundation, na seção Europa, né? E eles aprovaram o meu projeto e financiaram esse projeto. Então, eu fui financiado a princípio por essa instituição e depois eu entrei no programa de Harvard. E eu vivo das conferências. Além disso, eu sou autor de livro, eu tenho um livro publicado no Brasil, eu tenho direitos autorais. Eu vivo disso, né? Eu não vivo de luz, eu sou honesto. Quer dizer, tá tudo bem. Além disso, eu venci algumas batalhas judiciais que também me renderam alguma grana de difamadores que tiveram que pagar pelos danos e nem repararam todos os danos materiais que eles produziram. Então, avisa aos seus amigos ressentidos que fez esse tipo de pergunta só porque se trata de mim, diga para eles que eu sou inteligente o suficiente e tenho título e formação para viver fora do Brasil. Lamento que eles não. Pode deixar, já vou dar esse recado na cara deles, cara. Jean, muito obrigado, cara. Foi muito bom conversar com você, cara. Sempre fui seu fã. Você agora há pouco estava falando que não imaginava eu como, né, no mesmo círculo que você, cara, mas nós estamos juntos, cara. Não, eu não imaginava porque eu achava que eu estava fora do seu radar, sabe? Assim, bom, eu te conheço desde a época da MTV e tal, então como você é essa figura ligada ao punk? Eu falei, pô, eu acho que esse cara nem sabe que eu existo, porque eu não estou nem no radar dele por causa da participação do Big Brother, eu acho que ele nem sabe da minha existência. Quando a Manu falou que você não só sabia da minha existência, como você gostava de mim, tinha afinidade, eu falei, pô, que bacana, porque eu gosto de você, né? E é interessante porque o seu jeitão, assim, poderia servir de afastamento para um homem gay. Mas, ao contrário, achei massa, sempre gostei da sua postura, sempre achei sua irreverência incrível, além das suas tatuagens, que eu acho massa. Que legal, cara. Cara, sinta-se abraçado, falou muito obrigado, e aqui no WhatsApp eu vou pegar o seu endereço e o tamanho do seu pé para te mandar as coisas, tá bom? Tá bom. Jean, valeu! Falou? E você que está ficando em casa aí, semana que vem vai ter outra pessoa muito legal, tá? Falou? Aperta o sininho, compartilhe, me ajuda aí a chegar a 300 e sei lá quantos mil aí, tá? Jean, valeu! Beijo, tchau. Tchau.